Ainda não. Tá, agora Agora tá. sim. Bom, boa tarde a todos. Eu estou um pouco surpreso com o número de alunos que se inscreveu na disciplina. Talvez tenha a ver com a mudança de horário, né? Eu estava, nos últimos semestres, oferecendo a minha disciplina optativa às sextas-feiras de manhã, né? E aí, agora ela foi oferecida na quarta-feira à tarde, então talvez isso tenha permitido uma maior participação de alunos. Bom, vocês são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse curso, como eu já tinha avisado no programa, né, ele é uma continuidade de alguns cursos que eu venho dando nos últimos semestres. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Que tem a ver com o meu projeto de pesquisa atual, né? E que tem a ver com esse texto aqui. Né? Ah, esse texto é um texto, é uma conferência desse filósofo italiano, do qual eu sou um estudioso e do qual eu sou um dos tradutores no Brasil, né? Que é o Giorgio Agamben, né? Que é um filósofo italiano vivo, que nasceu em 1942 e que, portanto, ano que vem vai fazer 80 anos. Esse texto, né, que se chama Experimentum Linguae, a experiência da língua, foi uma conferência que o Agamben fez num colóquio em Paris, em 1990, e esse texto nunca tinha sido publicado, e a partir da minha relação com ele, eu consegui ter acesso a esse manuscrito e depois de um processo muito longo, que durou em torno de 13 anos, eu consegui publicar esse texto aqui no Brasil, pela primeira vez, né? Fiz uma edição bilíngue, publiquei o texto original em francês e publiquei uma tradução que eu fiz desse texto original em francês. Embora ele seja filósofo italiano, ele fez essa conferência em francês, porque foi um colóquio que aconteceu em Paris. Então, desde que eu fiz a tradução e a edição desse texto e publiquei esse texto, eu comecei a estudar esse texto, né? E a partir desse estudo, que já está durando algum tempo, né? Eu transformei isso no meu projeto de pesquisa atual, né? E isso tem rendido alguns cursos na graduação em filosofia da UF e também alguns artigos, né, que já foram publicados. Essa edição, né, foi publicada no final de 2018, novembro de 2018, né? E o lançamento ocorreu num colóquio organizado por alunos de pós-graduação da UFRJ e da PUC do Rio, que são estudiosos do Agamben, muitos deles meus ex-orientandos, né? E para o colóquio eu comecei a escrever um primeiro texto, né? Então, eu já estava trabalhando sobre esse tema em disciplinas da graduação e continuei trabalhando nesses últimos semestres e vou continuar trabalhando esse semestre. Então, o que acontece é o seguinte, quem estiver chegando agora nesse processo, que já está durando vários anos, pode assumir dois tipos de comportamento, que é tentar fazer uma tentativa de reconstituir esse espaço que eu já dei anteriormente, e isso pode ser feito através de duas coisas.
por exemplo, lendo os artigos que eu já publiquei sobre o tema e seguindo as aulas que eu dei sobre, né, sobre esse texto no semestre passado, porque essas aulas foram dadas aqui, né, no Google Meet, e elas foram gravadas, e depois eu transformei esse curso num perfil no Instagram, onde todas as aulas foram postadas, e elas estão lá, né? Eu vou abrir uma página do Word aqui, que vai funcionar como uma espécie de quadro branco, né, onde eu vou escrevendo as coisas que eu for falando, para facilitar a assimilação de vocês. Ok. Vocês estão vendo essa página do Word aí em branco? Sim. Sim? Ok, obrigado. Então, existe uma, um perfil no, no Instagram. ah, que se chama Experimentum Língua, tá? Todas as aulas que eu dei no semestre passado estão postadas nesse perfil do Instagram, mas essas aulas elas também estão postadas num canal no YouTube do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora. Né? Então, esse laboratório, né, o LAFITA, ele é coordenado pela Carla Rodrigues, da UFRJ, e por mim, tá? E dentre outras coisas, vocês vão achar todas as aulas que eu dei no semestre passado no YouTube. Então, vocês podem ter acesso ao conteúdo total do curso lá, tá? Então, além disso, eu publiquei já 2 artigos que eu posso disponibilizar aqui no Google Classroom, né, sobre essa expressão, né, sobre essa expressão, a presença dessa expressão, experimentum língua no Agamben, tá? Eu posso disponibilizar esses 2 artigos no Google Classroom, tá? Um foi publicado um se chama, acho que se chama A Poesia e a Filosofia ao Indizível, do Experimentum Linguae em George Agamben. E o outro se chama como é que se chama mesmo? Não sei nem onde procurar. Acho que se chama. Não, não vou lembrar agora, depois eu vou. Pera lá, eu vou jogar. Sim. Eu vou.
Esses, esses dois textos estão disponíveis na minha página, no Academia. Então, esses dois textos são esses dois primeiros papers aqui, né? O primeiro foi esse, a poesia e a filosofia fácil e indizível, do Experimentum Lingua em George Agamben. Então, vocês têm um PDF aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa página, essa plataforma, né? Que é acadêmica, né? Que é uma plataforma muito importante. E o outro é esse Ética, Vida e Experimentum Linguae em Wittgenstein e Agamben, né? Esses dois textos, eles surgiram do curso que eu dei no segundo semestre de 2019, né? Esses dois textos foram escritos a partir do curso que eu dei na graduação em filosofia da UF no segundo semestre de 2019, tá? Não sei se vocês conhecem, academia.edu, tá? É uma plataforma bem legal, bem interessante, para ter acesso à produção acadêmica do mundo inteiro, né? Então, praticamente todo professor ou estudante de pós-graduação posta os textos que publica nessa rede, né? Uma rede social acadêmica, né? Mas depois eu posso colocar esses dois textos. Então, uma coisa, um comportamento possível, né, seria tentar recuperar esses dois semestres através, né, o semestre de 2019.2 gerou deixa eu ver aqui, Ética, Vida e Experimento Língua em Wittgenstein e Agamben. E o semestre 2020.1, vocês podem encontrar o conteúdo deles aqui, né? As aulas estão aqui, né? Então, uma atitude que vocês podem, se vocês queiram, é tentar fazer, reconstituir esse período prévio, né? Através dessas fontes aí. Mas um outro comportamento é vocês simplesmente esquecerem isso, né? Que já foi desenvolvido até agora, e tentar começar a entender o curso a partir do que vai ser trabalhado nesse semestre, né? Então, assim, e aí eu acho, bom, que para mim, assim, filosofia não tem começo, né? Você sempre começa no meio do caminho, né? Assim, nunca existe a possibilidade do começo, né? Tudo já sempre começou, né? Então, eu vou tocar num ponto específico, num certo sentido, eu creio que só nesse semestre agora eu vou conseguir chegar no ponto que era o meu objetivo original desde o início, né? Então, vou tentar explicar isso para vocês. Isso tem a ver com o quê? Meu objetivo, primeiro, ao estudar esse texto, era estudar
estudar as relações entre Agamben e a psicanálise, em especial Lacan. Por quê? Porque eu sou um estudioso desses dois autores, né? Comecei a estudar esses dois autores mais ou menos no mesmo momento do meu percurso, que foi no início dos anos 90, né? A maioria de vocês não era nem nascido, né? E eu comecei a... O Agamben era um autor que não tinha nenhum livro traduzido no Brasil, em português, nessa época, né? E, e eu comecei a estudar esses autores mais ou menos ao mesmo tempo, e eu sempre entendi esses autores como sendo autores muito próximos, né? Isso quer dizer, o Agamben depois do Lacan, né? Então, e eu sempre fiquei muito curioso para tentar entender melhor a importância do Lacan e da psicanálise no pensamento do Agamben, né? E foi isso, inclusive, que me levou a descobrir esse texto, né? Porque eu sabia que tinha tido um colóquio em Paris com um título Lacan com os filósofos. Esse colóquio ele foi organizado pelo Colégio Internacional de Filosofia de Paris. Nessa época, o Agamben era um dos diretores de programa do colégio. Ele participou do colóquio. Depois desse colóquio, gerou um livro, que é esse livro aqui, ó. Vai dar para vocês verem muito, porque a minha tela está pequena. E todos os trabalhos apresentados no colóquio foram publicados nesse livro, que saiu na França em 1991, menos o texto apresentado pelo Agamben, né? Os alunos que fizeram o meu curso no semestre anterior já sabem essa história, né? Mas eu tenho que reconstituir um pouco. Olha, exatamente esse texto, esse texto é exatamente essa conferência que ele fez nesse colóquio, que eu sabia que ele tinha feito, mas que ele nunca tinha publicado, que eu insisti, e em um determinado momento ele concordou, e eu publiquei esse texto. Por que esse texto me interessava? Porque é um texto no qual ele fala sobre Lacan, que são passagens mais ou menos raras na obra dele, né? Vamos dizer que a psicanálise ela tem uma certa presença em alguns dos primeiros livros do Agamben, né? No segundo livro do Agamben, sobretudo, Instâncias, né? Aparece também no terceiro livro dele, Infância e História, mas depois a psicanálise meio que some, né? E aí esse texto é um texto que era, vamos dizer, uma fonte para mim, para eu poder tentar entender melhor essa relação entre o Agamben e o Lacan. Só que o que aconteceu é que quando eu comecei a estudar esse texto e comecei a tentar entender essa expressão, né, que dá título ao texto, que é Experimentum Linguae, né, eu comecei a me dar conta de que essa expressão ela acontecia em vários textos do Agamben, textos que ele tinha escrito nesse momento, entre 1989 e 1990. Eu acabei listando 6 textos produzidos nessa mesma época. E aí o que acontece é que eu fui me deter sobre esses textos, tentando entender essa expressão experimento língua,
foram exatamente os cursos que eu dei sobre esses textos que foram gerando esses artigos que eu já publiquei e, e também esses cursos, né, essas disciplinas que eu dei na graduação em filosofia da UF. Né? E para isso eu me dei conta, né, de que existiam vários autores com os quais ele estava discutindo para quando ele usa essa expressão, né? Então, por exemplo, no primeiro artigo que eu trabalhei, eu tentei ver, sobretudo, Heidegger e Wittgenstein como duas referências importantes para o Agamben na constituição desse conceito dele de experimentum língua. Né? Depois eu escrevi mais um artigo sobre Wittgenstein, né? Que é o segundo artigo que eu publiquei. E no semestre passado eu trabalhei o Kant, né? Porque o Agamben, nesses textos, em vários desses textos, faz referência ao Kant, sobretudo a duas passagens da Crítica da Razão Pura do Kant, conceito de experiência, mas também de experimento no Kant. E foi isso que eu trabalhei no semestre passado. E aí, quando o curso começou, eu estava começando, né? Quando o curso terminou, eu estava começando a ir para, vamos dizer, a última referência, né? Que é o Lacan. Existem ainda outras duas referências, que são o Derrida e o Guy Debord, tá? Mas isso aqui a gente muito provavelmente não vai conseguir trabalhar esse semestre, né? O Derrida e o Guy Debord. Então, eu vou tentar me centrar nesse semestre sobre o Lacan. E aí, para trabalhar essa referência ao Lacan, vão ser importantes, além desse texto, né, que é o texto da conferência de 1990, um outro texto que ele tinha publicado no ano anterior, que saiu nesse livro aqui, que é um livro de resenhas, que saiu na França em 1989, e tem uma resenha dele de um livro de um filósofo muito pouco conhecido aqui no Brasil, que é o... que é o Quadro. Que tem um livro que chama Fiction. Fiction philosophique, science-fiction, um livro que nunca foi traduzido para o português. Ficções filosóficas e ficção científica, né? Então, a Agamben, vocês estão... A Kalinda disse que a tela congelou para ela, vocês estão me vendo bem? Oi, professor. Aqui para mim ainda está aparecendo as referências. Oi. Agora foi. Como? Agora foi? Ok, voltou. Então, os textos principais desse curso que a gente vai dar esse semestre vão ser essa resenha, né?
do Agamben sobre esse livro do Guy Lardot. Como esse texto não estava traduzido para o português, eu mesmo fiz uma tradução, com a qual eu já comecei a trabalhar com os alunos no semestre passado. Eu ainda não... Essa tradução ainda não foi publicada, né? Então, tradução instrumental, vamos dizer assim. E, além disso, oi, Calinda. Tá todo mundo meio congelado, né? Voltou Assim, agora, professor, se for só pessoal? para mim, não precisa se preocupar. Não, ainda, para mim, pelo menos, não voltou ainda não. As pessoas... Ele tinha algumas voltado, mas imagens estão parou agora congeladas de para novo. mim, outras não. Difícil, né, gente? Pessoal, tá todo... tem algumas pessoas que a imagem está congelada para mim. A gente consegue ver na sua tela, ainda dá para ver as imagens congeladas. Mas as outras pessoas já voltaram? Tipo, não aparece nenhum nome delas. Não, saiu a apresentação porque eu tirei para olhar vocês. Será que as outras pessoas, essas que estão congeladas, estão aparecendo? Estão acompanhando? Oi. Então, eu tô congelada ali, eu acho, mas eu tô vendo tudo direitinho agora. Eu ainda tô congelado. Como? Vamos tentar desligar a Raquel? câmera para ver se diminui o fluxo de dados. Tá. Ok, mas vocês poderiam confirmar no chat todo mundo que está conseguindo me assistir? Ok. Obrigado, Raquel. Obrigado, Rafael. Ok. Então, além da resenha do Agamben sobre o Lardot, a conferência Experimentum Linguae vai ser o outro texto, né? São dois textos muito próximos, né? Eles foram escritos com um intervalo muito curto e, inclusive, o Agamben usa um pedaço do início desse primeiro texto aqui, a resenha, para o início da conferência, tá? Só que, em vez de começar já direto com a conferência Experimentum Linguae, eu propus que a gente começasse por esse texto do Lacan, por essa conferência do Lacan, que é o simbólico, o imaginário e o real, né? Essa conferência é uma conferência do Lacan de 1953, né? De 8 de julho de 1953. E aí hoje eu queria trabalhar com essa conferência, né? Mas por que eu propus começar por isso, né?
Porque no início tanto da resenha do Agamben sobre o Guillermo, tanto quanto da conferência do Agamben, no colóquio Lacan com os filósofos, que experimentam língua, a experiência da língua, ele faz referência a essa tríade lacaniana do real, simbólico, imaginário. Lacan vai entender ele chama de início como 3 registros, né? Como os 3 registros fundamentais que estruturam a realidade humana. Para usar uma expressão que ele usa nessa época, né? Que é 1953. Então, como o Agamben parte disso, né? Eu vou partir disso. Só que o Agamben, quando ele parte dessa tríade do real, do simbólico e do imaginário, ele não parte dessa conferência de 1953. Ele parte para descrever essa tríade de um livro de um autor chamado Jean-Claude Milner, chamado Os Nomes Indistintos, um livro que já se encontra publicado no Brasil, né? Já se encontra traduzido para o português. Só que essa caracterização do Jean-Claude Milner, ela vai fazer uma caracterização desses registros do real, do simbólico, imaginário a partir daquilo que seria a versão tardia, né, dessa distinção, dessa tríade lacaniana. Então, vamos dizer, mais ou menos ali, a partir de 1973, né, tal como essa divisão aparece no Seminário 20 do Lacan, que se chama, em francês, Encore, e que em português foi traduzido como Mais Ainda. Então, o que eu propus? Eu propus que a gente fosse lá atrás para tentar entender como é que o Lacan introduz esses 3 conceitos no início do ensino dele, para depois a gente conseguir chegar de um modo mais, um modo mais compreensível nessa versão mais tardia, né, que ele vai dar desses conceitos, né, já na etapa final dos seminários dele, né? Então, tem um intervalo aqui de 20 anos, né? Mas eu achei que a gente que eu tinha que explicar para vocês minimamente o que o Lacan entende por real, simbólico e imaginário. E aí, essa conferência, né, que está publicada no Brasil, que foi publicada, né, não tem muitos anos, né? Aqui no Brasil foi publicada em 2005, embora ela seja uma conferência de 1953, né? Essa conferência, O Simbólico, o Imaginário e o Real, é a primeira vez que o Lacan usa essa tríade. É o primeiro lugar na obra dele que ele fala publicamente disso. Não é um texto publicado, né? É uma conferência que foi estenografada, né? Então, achei que seria interessante para nós partir dessa conferência, até porque nessa conferência existem outros elementos que aproximam a questão do
do Agamben com a questão no Lacan, né? Eu vou tentar mostrar isso para vocês, né? Então, assim, eu estou com uma certa dificuldade de introduzir o tema, porque eu estou supondo que vocês estão, uma boa parte, a maior parte de vocês, né, está tendo contato com esse tema pela primeira vez, tá? Então, e eu já tenho todo esse percurso aí do qual eu estou tentando falar para vocês, né? Então, eu estou tentando, ao mesmo tempo, falar desse percurso anterior, mas, ao mesmo tempo, apresentar o que a gente vai trabalhar nesse semestre, né? Então, por exemplo, eu já, nos cursos anteriores, eu me centrei em outros textos do Agamben que tratam também desse tema. Então, eu trabalhei muito o prefácio da edição francesa de um livro do Agamben chamado Infância e História. O prefácio desse livro se chama Experimentum Lingua. Então, era o único texto que eu conhecia que também tinha esse título de Experimentum Lingua, né? Então, eu trabalhei muito esse texto, né? Eu também trabalhei um prefácio que ele escreveu para um livro da Ingeborg Bachmann, um prefácio para o qual ele deu o título O Silêncio das Palavras. Na verdade, é uma introdução ao livro de uma poeta austríaca chamada Ingeborg Bachmann, né? Então, eu trabalhei, sobretudo, esses dois textos, né? E aí, no semestre passado, então, eu trabalhei esses dois textos, né? O Experimentum Lingua, que é o prefácio do Infância e História, e trabalhei O Silêncio das Palavras, que é a introdução ao livro da Ingeborg Bachmann que o Agamben escreveu, né? No semestre passado, eu comecei a trabalhar esse texto, essa resenha que o Agamben escreve sobre o Diderot e a conferência. Só que eu me centrei no semestre passado nas referências que o Agamben faz nesses dois textos e também no Experimentum Linguae, que é o prefácio do Infância e História, na referência que ele faz ao Kant, né? Então, esse semestre agora, eu queria começar a trabalhar finalmente a referência ao Lacan, tá? E nos dois textos, ele começa por fazer uma referência a essa distinção entre o real e o simbólico imaginário. Então, para o Agamben, em todos esses textos que ele está escrevendo nesse período, né, entre 1989 e 1990, ele está tentando entender isso que ele vai chamar de experimentum lingua, que ele mesmo traduz como experiência, é uma expressão latina que ele mesmo forja, né? E que ele traduz como experiência da língua, né? E ele vai tentar explicar isso de muitos modos ao longo desses textos, né? Como uma experiência do fato de que nós falamos, né? Então, para ele,
trata-se de fazer a experiência de entender o que é falar. Ou seja, não só de entender, de fazer uma experiência do que é ser falante, né? Do que é fazer essa experiência da linguagem. E aí ele vai encontrar isso em alguns autores, né? Ele vai encontrar resquícios disso no Heidegger, né? Eu trabalhei isso no artigo. Ele vai encontrar resquícios disso no Wittgenstein, né? Numa famosa conferência do Wittgenstein chamada Conferência sobre a Ética, né? Ele vai encontrar resquícios disso no Kant, né? E ele vai encontrar resquícios disso, ele vai encontrar indicações disso também no Lacan. E aí, esse momento agora é o momento para mim de tentar trabalhar. Eu já trabalhei isso no Heidegger, eu já trabalhei isso no Wittgenstein, eu já trabalhei isso no Kant. Agora eu vou, nesse semestre com vocês, vou tentar ver como é que ele pensa isso no Lacan, né? E aí, isso vai estar presente vamos dizer, no Lacan, isso vai ser pensado em 3 momentos fundamentais, né? Um primeiro momento seria como pensar o experimentum linguae dentro da tríade real, simbólico e imaginário. Esse é o começo do texto, né? Mas ele também vai pensar isso a partir de um conceito lacaniano, que é o conceito de la langue, que é um conceito, que é uma palavra inventada por Lacan, né, que seria alguma coisa como a língua, escrito tudo junto, la langue, a língua, né? Também houve uma proposta de traduzir isso como la língua, né? Que é uma tradução da qual eu não gosto muito. E, então, isso é alguma referência ao seminário 20 do Lacan, né? O Encore. E existe uma outra referência, que é referência a um texto do Lacan, muito difícil, né? Muito enigmático, assim, né? É um texto do Lacan chamado L'Étourdi, que foi traduzido em português por O Aturdito. Tá? Então, eu diria que teriam esses 3 momentos, né? De tentar pensar o experimento língua nesses 3 lugares, né? Sendo que o segundo e o terceiro são referências diretas ao Lacan, né? A textos do Lacan, no caso do Seminário 20, no caso do conceito de Lalande, e no terceiro momento uma referência a esse texto, a uma frase desse texto do Lacan, que é o Aturdito, L'Étourdi. Mas no caso do primeiro momento, que é tentar pensar o experimento língua dentro dessa tríade real, simbólico e imaginário, aqui ele não faz referência a nenhum texto do Lacan. Ele faz referência ao Jean-Claude Milner, há uma passagem desse livro que se chama Os Nomes Indistintos. E aí ele se utiliza do modo como Jean-Claude Milner apresenta essa tríade do real, do simbólico e imaginário do Lacan nesse livro. Ele diz até para se poupar,
né? E o modo como Jean-Claude Miner descreve essas relações entre real, simbólico e imaginário no Lacan é bastante complexo. E elas têm como referência esse Lacan do Seminário 20, Lacan já muito adiantado, um Lacan já bem mais complexo. Então, o que eu vou propor? Eu vou propor que, para a gente se preparar para chegar no modo como Jean-Claude Miner apresenta essa tríade do real, do simbólico e imaginário no Lacan, já no momento muito avançado do ensino Lacan. Então, a gente tem que pensar que isso aqui é a versão que o Jean-Claude Miner encontra no Seminário 20. E que essa conferência não. Eu vou propor, né, que a gente parta de uma outra referência para pensar a relação entre simbólico, que é essa conferência, o simbólico, o imaginário e o real, que é uma conferência de 1953. Então, em vez de partir de uma das últimas apresentações dessa tríade no Lacan, eu vou propor que a gente parta da primeira apresentação que ele faz dessa tríade, tá? Que está nessa conferência que eu disponibilizei para vocês, tá? Fazer uma leitura, não de toda a conferência, mas de algumas passagens da conferência que estão explicitamente ligadas a isso. Ou seja, a minha aposta é de que há um experimentum linguae. Lacan fala de um experimentum linguae, embora ele não se utilize dessa expressão, né? Nessa conferência dele de 1953, tá? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Até agora, alguém teria alguma questão a me colocar antes da gente fazer a pausa? Acho que não. É só uma curiosidade que eu não sei se eu entendi direito, mas esse texto que você passou é a primeira vez que o Lacan vai falar dessa tríade? Sim, é isso que é a importância, exatamente isso que é a importância desse texto, né? Por isso que eu escolhi, quer dizer, um dos motivos pelos quais eu escolhi esse texto é exatamente esse. Assim, quando foi a primeira vez que Lacan falou em real, simbólico e imaginário, né? Que esses três conceitos, né, vamos dizer assim, esses são os conceitos fundamentais, assim, quer dizer, tudo que Lacan vai falar, ele sempre vai falar partindo dessa perspectiva de que há esses três registros, real, simbólico e imaginário, né? Então, e aí a primeira vez que ele anuncia isso publicamente, não há registro disso, nada que ele nem escreveu, nem que ele falou anteriormente, né? O primeiro registro é essa conferência. Então, eu achei que seria interessante partir para entender essa relação, esses três registros, né, do real, do simbólico e do imaginário, a partir desse primeiro momento. Só que vocês vão ver que essa escolha acabou sendo uma boa escolha. Por quê? Porque em vários momentos ele vai tocar nessa questão da experiência da linguagem ali, né? Então, embora o Agamben não faça referência a esse texto, ele poderia ter feito, né? E se ele tivesse feito, eu não sei nem se o Agamben tem conhecimento dessa conferência, né? Porque essa conferência ela só foi publicada muito depois da morte do Lacan, né? Ela só existia como uma cópia estenografada que você encontrava na biblioteca da instituição psicanalítica do Lacan em Paris, entendeu? Então, ela foi publicada só já agora, no século XXI, entendeu?
Mas sim, é a primeira vez. Uma coisa importante é que essa conferência ela é feita às vésperas do início do, dos seminários do Lacan. Né? O seminário 1 do Lacan, tá? ele vai se iniciar muito pouco tempo depois dele fazer essa conferência. Tá? Quer dizer, existe uma coincidência ali que é o seguinte: essa conferência é a primeira atividade científica de uma instituição, né? O Jacques Alain Miller, ele explica isso, né? No textinho introdutório que eu coloquei aí para vocês. Ela é a primeira atividade científica dessa sociedade, que é a Sociedade Francesa de Psicanálise, que o Lacan tinha acabado de criar na França, né, em Paris, como uma dissidência de uma instituição psicanalítica que já existia antes. Tá? E aí é exatamente como uma atividade regular dessa nova instituição psicanalítica que ele estava criando junto com, né, um grupo de psicanalistas dissidentes, né? É como uma atividade dessa instituição psicanalítica que os seminários do Lacan vão passar a ser seminários públicos que vão acontecer num hospital psiquiátrico em Paris, né? E é isso que vai fazer com que Lacan se torne essa figura muito importante, né, da cena intelectual francesa aí no início da década de 50, tá? Então, essa conferência ela é muito importante, né, porque ele até fala, né, na conferência, ele fala assim, ao mesmo tempo como um resumo de pontos de vista, né? Ou seja, alguma coisa que ele já estava desenvolvendo antes, mas também como uma espécie de prefácio ou introdução a certa orientação de estudo na psicanálise. Então, já é a parte premonitória, né? Então, na verdade, é isso, que com essa conferência ele está introduzindo uma orientação de estudo da psicanálise que vai ser pensar tudo a partir dessa distinção fundamental entre o real, o simbólico e o imaginário. Né? Então, um pouco sobre isso que eu vou começar a falar para vocês hoje na segunda parte da aula. Ok? Podemos, então, fazer um intervalo, a gente volta daqui a 10 minutinhos. Ok? Ok. Bom, aproveitei o intervalo e eu coloquei lá no Google Classroom os 2 artigos que eu publiquei em 2020 sobre o experimento língua no Agamben, tá? Então, caso vocês tenham curiosidade, os artigos já estão lá disponíveis, tá? Então, para a gente poder entender como que o Agamben vai situar o experimentum linguae no Lacan, como é que ele vai situar esse experimentum linguae no Lacan dentro desses 3 registros do real, do simbólico e imaginário, a gente tem que entender um pouco desses registros. E eu julguei que essa conferência de 1953, deixa eu colocar ela aqui na tela. Eu julguei que essa seria talvez a melhor introdução, né? O melhor modo da gente se introduzir nesses 3 registros e no modo como
Lacan pensa esses três registros, tá? Essa conferência, ela acontece, né, num momento fundamental, né? Quer dizer, 1953 é esse momento de uma primeira cisão no movimento psicanalítico francês, né? Porque de início, né, assim, quando Freud cria a IPA, né, a International Psychoanalytical Association, né, essa instituição psicanalítica, né, internacional, né, ela é uma instituição única, né? Ou seja, a psicanálise é um campo unificado e cada uma das instituições psicanalíticas nos países, né, elas se tornam instituições associadas dessa associação internacional. Então, cada país tem apenas um representante nessa associação internacional, né? E aí o que acontece é que dentro do movimento psicanalítico francês existia uma sociedade, que era a Sociedade Psicanalítica de Paris, a qual todos os psicanalistas franceses pertenciam, mas aí acontece uma primeira cisão dentro desse movimento psicanalítico e o Lacan faz parte de um grupo de psicanalistas franceses daquele momento que cinde com essa instituição psicanalítica que já existia e cria a Sociedade Francesa de Psicanálise. E é dentro desse quadro da Sociedade Francesa de Psicanálise que o Lacan vai começar a realizar os seus famosos seminários, né? Ou seja, e vamos dizer que de 1953 a 1963, e realiza os 10 primeiros seminários dentro da programação, né, dessa Sociedade Francesa de Psicanálise, né? Lacan era isso que a gente pode chamava então de um psicanalista de data, ou seja, um psicanalista que forma outros psicanalistas, né? Então, essa conferência, né, o simbólico, o imaginário e o real, ela é uma espécie de início dos trabalhos. Ela é uma espécie de, como ele mesmo diz, né, uma espécie de prefácio e de introdução a uma coisa que o Lacan vai chamar o meu ensino, né? Então, Lacan, por exemplo, nunca fala a minha obra, né? Mas normalmente quando ele se refere a ele mesmo, ele fala o meu ensino, né? Esse ensino, ele essa conferência é uma espécie de ponto de partida do ensino dele. Então, quando, poucos meses depois, né, pouquíssimo tempo depois dessa conferência, ele começa oficialmente o seminário dele, né, isso que a gente entende como o seminário 1, né, são os escritos técnicos do Freud, né? Quando ele inicia o seminário 1, ele já fez essa conferência, né? E também quando ele faz a célebre conferência dele, né, que é conhecida como Relatório de Roma, né, ele faz inclusive referência a esse congresso que ia ter, né, o Congresso Mundial de Psicanálise que ia acontecer em Roma. Quando ele escreve esse Relatório de Roma, né, que depois vai gerar um dos mais importantes escritos dele, né, que é o Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise,
Então, quando ele faz finalmente essa conferência, né, o relatório de Roma, que vai gerar esse escrito, né, ele também já fez pouco antes, né, tipo uns 2 meses antes, ele fez essa conferência. Então, essa conferência, ela é uma espécie de, de início fundamental do ensino dele. Então, para ele começar o ensino dele, ele, em primeiro lugar, tem que apresentar esses 3 registros como os 3 registros fundamentais a partir dos quais ele vai pensar isso que ele chama de a realidade humana. Ele chama assim nessa conferência, tá? De 1953. Depois ele vai abandonar esse tipo de expressão, tá? Por que ele usa essa expressão? Porque realidade humana é uma expressão que aparece em vários dos textos do Lacan dessa época. Era um modo, era a tradução que existia na época na França do termo Dasein, Heidegger. Então, antes de Dasein ser traduzido por être là, né, ser aí, antes dessa tradução se impor, os primeiros textos do Heidegger que foram lançados na França, o termo Dasein era traduzido por réalité humaine. Então, quando o Lacan usa essa expressão, realidade humana, ele tá também fazendo uma referência ao Heidegger, ao Dasein. Né? Ele é um leitor de primeira hora de Ser e Tempo, né? Ele vem da fenomenologia, né? Antes do Heidegger ele já tinha referência ao Husserl, né? E então essa referência ao Heidegger ela é muito importante nesse primeiro momento, né? Até porque, na medida em que ele cria essa nova instituição, junto com outros psicanalistas, ele cria também uma publicação, né, que é uma revista de psicanálise, La Psychanalyse, e para o primeiro número dessa revista, La Psychanalyse, ele publica uma tradução que ele mesmo faz, né? O próprio Lacan faz, que é uma coisa raríssima, né? Uma tradução de um texto do Heidegger, que é o Logos. Né? Um texto muito importante do Heidegger, que depois vai ser publicado num livro do Heidegger chamado Ensaios e Conferências, né? Esse livro traduzido em português, essa conferência, esse ensaio, então veja, ele vai publicar essa tradução do Logos, do Heidegger, né? Ao mesmo tempo, o texto que ele vai produzir lá para o relatório de Roma se chama Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Aqui que vai surgir a célebre máxima lacaniana, a célebre tese lacaniana do inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, a questão da linguagem é a questão central desse momento do Lacan. Normalmente, a Angélica está dizendo que a apresentação travou para ela. O Matheus também. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Você sim, só a projeção que travou. Ah, tá. Ok. Vamos ver se vai voltar, né?
Estou vendo eu passar o texto aqui, de cima para baixo, movimentar o Tá ônibus? devagar, mas tá passando. Ok. Então, normalmente, se costuma dividir, né, essa é uma divisão do ensino do Lacan, né, que é uma distinção que faz sentido, né? A gente pode dizer que existe um primeiro Lacan, que é o Lacan do imaginário. Existe um segundo Lacan, que é o Lacan do simbólico. E um terceiro Lacan, que é o Lacan do real. Tá? Então, esse primeiro Lacan, que é o Lacan do imaginário, é o Lacan. Quem trabalha muito bem esse primeiro Lacan, né? A melhor coisa que vocês podem ler sobre isso, assim, é uma coisa que eu coloquei lá no Google Classroom, né? Que é esse livro aqui. É um livro de um professor chamado Richard Tyson Simak, é a tese de doutorado dele, né? Que se chama Metapsicologia Lacaniana, os anos de formação, tá? Foi um livro que foi publicado em 2002 pela Discurso Editorial de São Paulo e pela editora da UFPR de Curitiba, né? Eu deixei lá na pasta o último capítulo desse livro, que é exatamente o capítulo que trata dessa conferência, o simbólico imaginário real. Então, então o grande livro que eu recomendo para vocês conhecerem, esse primeiro Lacan, né, que vai até 1953, é o Lacan, é o livro do Richard Tyson Simak, o Metapsicologia Lacaniana, tá? Então, o Lacan ele surge como um teórico do imaginário, ou seja, o Lacan ele vai isso ele vai tentar fazer essa teoria não só o papel do imaginário nos seres humanos, né? Mas também o papel do imaginário nos animais, em geral. Né? Então, assim, na verdade, esse primeiro Lacan ele vai tentar mostrar como que, na relação com o real, não só os seres humanos, mas os animais em geral, eles não têm uma relação direta com o real. Essa relação com o real ela é mediada por uma relação com determinadas imagens. Né? Então, um exemplo típico disso, por exemplo, são por exemplo, aquelas cenas de acasalamento entre determinados pássaros, né? Determinados movimentos ou determinadas cores de penas, etc. Essas imagens elas têm uma função fundamental em determinadas funções, sobretudo as funções de reprodução, né? Mas, por exemplo, o Lacan vai mostrar num texto dele, bem do início do ensino, do percurso dele, né? Que é o estágio do espelho, ele vai mostrar como essa imagem que nós temos de nós mesmos, como uma imagem constituindo um todo, né, que tem uma função fundamental para a nossa motricidade, ela depende dessa imagem, essa imagem, por exemplo, que a criança muito cedo consegue reconhecer no espelho como sendo ela mesma. Né? Quer dizer, isso que poucos animais conseguem fazer isso, né? Reconhecer que aquela imagem, reconhecer a si mesmo como sendo aquela imagem. Né? Então, o Lacan ele vai explorar muito isso no início do ensino dele, né?
essa questão de como a própria constituição do eu depende dessa imagem, né? Ou seja, e de uma imagem que o sujeito isso pode encontrar fora, né? Então ele vai descrever esse movimento como um movimento de alienação, né? Ou seja, eu sou aquela imagem, mas que é uma imagem que eu não tenho como fazer de mim mesmo, a não ser através de um outro que é o espelho, né? Ou então de um outro que é uma outra pessoa na qual eu me espelho, né? Então, o Lacan, desse primeiro momento, ele está o tempo todo interessado nessa relação entre o real e o imaginário, né? E é por isso que ele pode falar disso tanto nos animais quanto nos humanos, porque tanto nos animais quanto nos outros animais, né? Tanto nos outros animais como nos seres humanos, você vai ter esses dois registros atuando, né? O do real e do imaginário, né? Você não tem uma relação só com o real, você tem uma relação o tempo todo com uma imagem do real, né? Só que exatamente a partir de 1953 surge um terceiro termo aí, no qual Lacan vai insistir, que é o simbólico, né? E há uma certa unanimidade, né, de que Lacan ele vai começar a pensar o simbólico a partir de uma referência ao Lévi-Strauss. Então, e sobretudo, há um texto específico do Lévi-Strauss que é a eficácia simbólica, né? Que é um texto que eu também deixei lá, né? Que está nesse livro do Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural, né? Eu não deixei o texto inteiro. O texto tem toda uma primeira parte muito longa, que é uma discussão sobre uma série de etnias e termos dessas etnias. Eu deixei só a parte final do texto, que é uma parte em que ele mesmo faz uma espécie de comparação entre o xamã e o psicanalista, né? Falando de como, tanto no xamanismo quanto na psicanálise, existe uma espécie de eficácia simbólica, né? E esse conceito de simbolismo, esse conceito de simbólico, o Lacan vai trazer do Lévi-Strauss, né? Isso quer dizer que, se o primeiro Lacan é um pensador ou um investigador da imagem, tá? Investigador do símbolo, o que a gente pode entender aqui como sendo a palavra ou a linguagem. Então, é a partir do Lévi-Strauss que o Lacan vai ter acesso a uma coisa que é... que é o estruturalismo. E o que é o estruturalismo? O estruturalismo é essa tentativa das ciências humanas buscarem um fundamento científico tomando a linguística saussuriana, uma ciência modelo. Então, o que o Lévi-Strauss faz, no certo sentido, é
a tentativa dele é de tornar a antropologia estrutural, né? Daí o próprio título dessa coletânea, né? Antropologia estrutural, né? Estou vendo que as pessoas estão tendo dificuldade, parece que está travando, né? Eu, sinceramente, eu não sei se é porque tem um número grande de pessoas na sala, né? Mas eu não sei exatamente como eu posso ajudar, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Sim, sim. Ok. Ok, Professor, obrigado, gente. o que acontece Então, às vezes é que, como aquela ok, obrigado. sua voz. Ok, ok, ok. É, menos grave, pelo menos se vocês estão conseguindo ouvir a minha voz, né? Como é apresentar só o texto? Não é isso que eu estou fazendo? Eu não sei o que dizer, não. Perdi O um que pouco. acontece é que sua apresentação está travando, mas se não rolar a apresentação, acho que dá para continuar acompanhando só no áudio. Ah, ok. É porque isso é um recurso que eu uso para tentar substituir o quadro branco, sabe? Então, vamos ver se eu consigo continuar. É, pois é. É difícil, né? Para mim, para eu dar aula sem quadro branco é bem difícil. O modo de eu desligar a câmera, aí. Ah, tá. Que estranho. Posso tentar. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Caí, né? Eu caí e. Agora voltou. Ai, ai. Bom. Bom, pessoal, o que eu estava tentando dizer é que, a partir desse momento que o Lacan tem esse encontro com o Lévi-Strauss, com a antropologia estrutural e com a linguística do Saussure, além da imagem e do real, surge um terceiro que é a linguagem. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá bem difícil hoje, né?
Tá um pouco difícil, mas tá dando para ir. Vocês estão conseguindo me... Eu só tenho uma pergunta. Aonde o Lacan vai fazer esse pulo de estruturar o inconsciente como linguagem? Ele vai, vamos dizer, ele vai exatamente nesse momento dessa conferência que ele vai fazer isso. Ele faz essa conferência e depois ele vai escrever o relatório de Roma, que vai dar origem à função e campo da falha da linguagem em psicanálise, onde ele vai anunciar a tese do inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, é esse momento que o predomínio que ele dava ao imaginário vai ser substituído por um predomínio que ele vai dar ao simbólico, né? Então, o que é o simbólico? O simbólico é a linguagem. Isso quer dizer o seguinte, que na relação... Deixa eu parar a apresentação. Basicamente, para dizer de um modo mais direto, é o seguinte, é que o que o Lacan se dá conta nesse momento é que na relação com o real, há sempre uma mediação para os sujeitos, tanto das imagens quanto das palavras, tanto da imagem quanto da linguagem. Ou seja, eu nunca tenho um acesso direto ao real, eu tenho sempre um acesso ao real mediado pela imagem e pela palavra. E eu tenho que entender esses três registros como três registros que estão sempre funcionando juntos. Eu nunca tenho eles sozinhos, eu nunca tenho o real puro, eu nunca tenho a imagem pura, eu nunca tenho a palavra pura, né? Então, se num primeiro momento do ensino dele, ele insistiu muito no fato de que a nossa relação com o real ela é mediada pela imagem, né? Então ele insistiu muito no papel do imaginário, no papel que o imaginário tem na relação com o real. A partir dessa conferência aí, ele vai começar a insistir no papel do simbólico, no papel da linguagem. Isso quer dizer, pelo fato de nós sermos falantes, a nossa relação com o real, ela é definida não só pelas imagens, mas também pela linguagem. Então, o ponto no qual ele vai insistir é que nós jamais vamos entender a relação do homem com o real se nós não entendermos como funciona o imaginário e como funciona o simbólico. Como funcionam esses dois registros, que são registros através dos quais nós temos acesso ao real. Então, e esses registros, eles também se relacionam entre si, né? Então, o que você tem? Você tem realmente uma tríade, né? Essa formulação, né, que alguém falou aí no comentário, né, o real como impossível, né, que é uma formulação mais tardia do Lacan, né? Quer dizer, essa formulação ela vai surgir quando começa esse terceiro Lacan, que é o Lacan do real, né? O Lacan que vai tentar formular alguma coisa sobre o real, sobre o que é o real, né? Mas no primeiro momento que antecede essa conferência, ele está muito centrado no papel do imaginário, né? Na função que o imaginário tem na relação dos seres humanos com o real. Não só dos seres humanos nesse caso, mas também dos animais, né? Mas no caso do simbólico, aí ele cai naquilo que caracteriza propriamente o sujeito humano, pelo menos tal como ele entende o sujeito humano, porque ele vai entrar dentro dessa vertente que domina a filosofia, que é essa vertente que entende que o simbólico é exclusivo do humano, que nos outras espécies animais você pode até ter inícios, né? Assim, como é que eu vou dizer? Você pode ter até assim esboços de uma função simbólica atuando, né? Mas que essa função simbólica ela propriamente só existe para os seres humanos, né? Então essa dimensão simbólica vai ser exatamente isso que a antropologia vai entender como o campo da cultura,
né? Que é o campo que se constitui na linguagem, né? Então, o que ele vai tentar pensar a partir desse momento é a linguagem, né? Então, por isso que ele vai escrever função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, né? Por isso que ele vai traduzir a conferência do Heidegger sobre o Logos, né? Por isso que ele vai insistir sobre o simbólico, né? Então, se vocês... É porque, assim, eu vou ter que ver aqui, no local onde eu estou, se tem algum local que eu tenho uma internet de melhor qualidade e tal, porque eu já estou dando essa aula num coworking aqui em Resende, porque eu moro atualmente em Itatiaia, porque exatamente a internet da minha casa é muito insuficiente. Então, supostamente esse local onde eu estou, ele tem uma internet de maior qualidade. Mas como está dando muito problema, talvez eu vou tentar ver se eu vou para uma outra sala e que tem uma, sei lá, uma conexão melhor, eu não sei, entendeu? Porque realmente hoje está dando muito problema, né? Aí, Cláudio, Mas porque assim, eu preciso fazer a... Diga. eu ia perguntar, né, você tipo, meio que já comentou Alguém isso, falou? se essa adição que o Lacan faz, né, da linguagem, eu ia perguntar em relação a essa tradução dele do Logos do Heidegger, né? Eu ia perguntar se essa obra Logos do Heidegger está perto ali daquele seminário sobre Heráclito, que ele tipo dá uma importância muito grande, né, pro Logos heraclítico nessa relação do registro do ser e do ente, né? Ele tipo pega alguns fragmentos do Heráclito para focar nisso, né? Se é perto a obra Logos dele, junto com os seminários do Heráclito, você sabe? Não, eu não sei a que seminário do Heráclito você está se referindo, mas essa conferência do Heidegger é um comentário de um fragmento do Heráclito. E ela se encontra nesse livro do Heidegger, Ensaios e Conferências, mas ela se encontra também no volume Os Pré-Socráticos, na coleção Os Pensadores. Existe uma primeira tradução dessa conferência, feita pelo Ernildo Stein, que foi publicado pela primeira vez nesse volume Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores. Mas depois, quando a editora Vozes começou a publicar os textos do Heidegger, tem um momento que a Márcia Cavalcante Chubach, o Gilvan Fogel e o Emanuel Carolião traduzem juntos esse livro, e aí tem uma tradução dessa conferência que é Logos, e essa conferência é um comentário do Heidegger de um fragmento do Heráclito, tá? Bom, estou um pouco perdido aqui por conta desses problemas técnicos todos, tá? Eu preciso, porque é o seguinte, esse curso como eu dou, eu não tenho como dar esse curso sem utilizar esse recurso de apresentação. Por quê? Porque eu preciso mostrar o texto, eu preciso ler o texto junto com vocês. Então, essa conferência, né? Espero que vocês estejam acompanhando a apresentação aí do texto. Quando ele diz... Ok, que bom. Quando ele diz, logo aqui na primeira página da conferência, né, logo no início da conferência, né? Não há... com efeito, creio... Então, aqui ele diz que essa conferência vai ter ao mesmo tempo, pode ser lida ao mesmo tempo como um resumo de pontos de vista, né? Seja um trabalho que ele já estava fazendo, né? Porque antes do Seminário 1 acontecer no Hospital Psiquiátrico de Santana, né? Antes disso, antes de ser criada essa nova instituição, né? O Lacan já estava dando os seminários na casa dele, né? Já tinha feito 2 seminários, né? Então, quando ele fala um resumo de pontos de vista, ele está se referindo a esses seminários que ele já estava realizando. Mas quando ele também fala como um prefácio, uma introdução a certa orientação de estudo da psicanálise, ele está falando que tudo que ele vai fazer daqui para frente, e ele cumpre isso, né? Ele vai trabalhar com essas 3 categorias, né?
E aí ele diz, creio que o retorno aos textos freudianos, isso também é um ponto muito importante, né? Porque toda essa primeira parte do ensino Lacan, ela pode ser entendida sob uma máxima que se chama o retorno a Freud, né? Então, esses 10 primeiros anos do ensino do Lacan, né, são os 10 primeiros seminários deles, eles podem ser entendidos como esse retorno a Freud, né? Por quê? Porque isso tem a ver com uma acusação que o Lacan está fazendo a toda a tradição. Né, o Freud está morto nesse momento, né? Então ele acha que a IPA... Ele acha que as correntes dominantes da psicanálise naquele momento se afastaram totalmente do Freud, né? Então ele propõe um retorno ao Freud, um retorno aos textos do Freud, né? E esse seminário, sobretudo nesses 10 primeiros anos, são seminários de leitura dos textos do Freud, né? Então quando ele fala, creio que o retorno aos textos freudianos, que são objeto do meu ensino há 2 anos, proporcionou-me, ou melhor, proporcionou a todos nós que trabalhamos em conjunto, a ideia cada vez mais clara de que não há apreensão mais completa da realidade humana. Aí eu friso isso, né, que realidade humana é o modo como o termo Dasein, do Heidegger, estava sendo traduzido na França naquele momento. Então tem um curto-circuito aqui heideggeriano, né? Já tem uma mistura de Freud com Heidegger aqui, né? Então, que não há apreensão mais completa da realidade humana que aquela feita pela experiência freudiana, e que não podemos deixar de retornar às fontes e aprender esses textos em todos os sentidos da palavra, né? Então ele está aqui defendendo essa proposta de um retorno a Freud, né? E aí ele tem uma primeira parte dessa conferência, que é exatamente essa parte onde ele vai dar conta dessa categoria fundamental do imaginário, né? Que é a categoria que ele mais trabalhou nessa primeira parte do ensino dele, né? Então, mas já aqui, né, nessa primeira parte, né, tem um determinado momento que ele diz o seguinte: falar já é introduzir-se no objeto da experiência analítica. É aí, de fato, que convém colocar inicialmente a questão: o que é a fala? Isto é, o símbolo, né? Então, quando a gente ouve a categoria simbólico, né? Símbolo para o Lacan quer dizer fala, palavra, linguagem. Tá? Então, ou seja, já é uma compreensão do simbólico mediada pelo Lévi-Strauss, que, por sua vez, está fundado na compreensão saussuriana do que é o símbolo, né? O símbolo, para o Lacan, é isso que ele vai chamar também de, depois, né? Mas já aqui, significante. Então, quer dizer, quando ele coloca essa questão, o que é a fala, ele vai entender. A gente jamais vai compreender o que é o sujeito se a gente não entender o que é a linguagem, né? Porque a gente jamais vai entender o inconsciente se a gente entender o que é a linguagem, porque o inconsciente está estruturado como uma linguagem, né? Então, esse momento é o momento em que o Lacan vai estabelecer a linguagem e o simbólico como o conceito fundamental em psicanálise, né? Vocês veem que eu marquei aqui 2, né? Quando ele usa a expressão o homem comum, o homem público, não parece se espantar muito mais com a eficácia dessa experiência que se passa integralmente em palavras. Então, quando ele usa essa palavra eficácia, né, dessa experiência que, no caso, é a experiência psicanalítica, né, ele está fazendo uma referência ao Lévi-Strauss, ao texto do Lévi-Strauss, a eficácia simbólica, porque
O que quer dizer a eficácia simbólica? A eficácia simbólica quer dizer a eficácia da palavra. Né? E é óbvio que, então, num certo sentido, ele está concordando com o Lévi-Strauss, né? Quando ele vai dizer o quê? Que a experiência psicanalítica é essa experiência que se passa integralmente em palavras. Porque, em última instância, o que acontece numa sessão de análise, né? O que é um tratamento psicanalítico, né? Então, isso Freud se dá conta disso, e ele se dá conta disso, como sempre, através das histéricas, né? Que são as primeiras pacientes dele, né? Então, e existe essa paciente clássica, né? A Ana O, que chama aquele tratamento que de início não tem nem nome ainda, né? O Freud ainda nem inventou o nome psicanálise, ela chama isso de uma talking cure, né? O que é uma talking cure? Desculpe. É um tratamento falado, né? É um tratamento através da fala. É isso que é a psicanálise, né? Então, por que um tratamento psíquico é um tratamento através da fala? Porque o psíquico é a fala, né? Ou seja, o estatuto psíquico de um sujeito é o estatuto linguístico de um sujeito, né? Num certo sentido, o Lacan vai ler isso, né? O Lacan vai dizer, o modo como Lacan vai ler o Freud a partir da linguística e da antropologia estrutural é dizer o seguinte: Freud quer dizer o seguinte, psíquico igual a linguístico. Pelo menos num primeiro momento, nesse momento, ele vai frisar isso, né? E é isso que é um outro modo de você dizer inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, quando ele diz isso, né, ou seja, como é que os psicanalistas não se deram conta dessa importância fundamental da linguagem, quando qualquer pessoa pode se dar conta disso, que a psicanálise é uma talking cure, ou seja, a Ana O, primeira paciente da história da psicanálise, ela já se deu conta disso. Quer dizer, esse médico, né, o psicanalista, né, bom, voltei. Estão me ouvindo agora? Caí de novo. Parece que eu estou com uma conexão muito ruim hoje. Estão me ouvindo? Ok. Voltou agora. Ok. Acho que, para mim, como só a voz, imagem não? Para mim,
tá? Para mim, não sem, sem, sem trabalhar com os textos. Tá? Então, veja. Vamos dizer assim, para tentar fazer um fecho do que foi hoje, eu vou dizer o seguinte: quando o Agamben está tentando pensar esse conceito de experimentum linguae, né, em vários autores, não é só no Lacan, né? Ele está tentando pensar o experimento linguae em Heidegger, ele está tentando pensar o experimento linguae em Wittgenstein, ele está tentando pensar o experimento linguae no Kant, né? Mas no Lacan, quando ele vai para o Lacan, a aposta dele, né, desse texto, dessa conferência que ele faz lá nesse colóquio Lacan com os filósofos, né, a aposta dele é que Lacan nos permitiria sustentar a tese de que a psicanálise, que um tratamento psicanalítico é um experimentum linguae. Né? É uma experiência da língua, é uma experiência da linguagem, né? E eu acho que essa conferência do Lacan, ela é uma conferência que vai nos permitir mostrar isso muito claramente, né? Muito melhor, inclusive, do que o texto do Jean-Claude Miller que o Agamben cita, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir por aqui hoje, tá? Eu vou pedir que vocês leiam a conferência para a próxima aula, né? Que não vai ser na quarta-feira que vem, né? Porque quarta-feira que vem é feriado, vai ser só daqui a 2 semanas. E a gente vai conversando nesse intervalo lá pelo Google Classroom, né? E eu vou encerrar por aqui e eu vou abrir agora para perguntas, questões que vocês queiram fazer. A gente ainda tem uns 10 minutinhos aí. Eu vou tentar ver se eu melhoro a minha internet para a próxima vez, tá bom? Perguntas? Eu recomendo, sim, o livro do Zizek, Como Ler Lacan, mas como uma leitura não específica para isso aqui que a gente está trabalhando. Mas como uma leitura geral, sim, eu gosto do Zizek, é um autor do qual eu gosto. O que eu estou falando, a primeira paciente, a Ana O, é que a Ana O, ela chama, tá vendo? A Ana O, ela chama a psicanálise de talking cure, né? Porque a análise dela é uma análise que se dá em inglês, né? Na verdade, ela mistura várias línguas, né? A última coisa que eu escrevi foi um conceito estruturado como uma linguagem. Então, quando ela fala o que é aquilo, né? Assim, porque ela é a primeira paciente da psicanálise, né? Ela é paciente do Breuer, na verdade, que é o parceiro do Freud, né? E ela é que tem esses sintomas histéricos, né? E ela quando ela fala, mas que tratamento é esse, né? Então ela chama esse tratamento de talking cure, né? Eu traduzi aqui como um tratamento falado, ou um tratamento falando, né? Você se trata falando. E é isso que é uma psicanálise. Quer dizer, essa definição dela é a definição definitiva, né? Quer dizer, o que é uma psicanálise? É uma talking cure, né? É um tratamento que você fala. Mas por que esse tratamento ele tem eficácia? Porque a gente pode dizer que o sujeito é um talking subject, né? É um sujeito falado, né? Ou seja, o próprio psiquismo é linguagem, né? Então não tem, é por isso que tem eficácia, né? Então eu sugiro que vocês leiam não só a conferência do Lacan, como o texto do Lévi-Strauss, A Eficácia Simbólica,
E, se possível também, né, o texto do Richard Tyson Semank, né? Esses 3 textos que eu coloquei ontem aí, né? Eu expliquei a coisa da primeira paciente, a pessoa que perguntou. Mais alguma questão, gente? Professor, eu tenho uma questão com essa ideia do inconsciente estruturado na fala, que é ele está falando desse Estruturado como uma inconsciente. linguagem. Sim, ele está falando isso dentro do contexto da terapia psicanalítica, no momento que eu digo no momento em que esse paciente ele entra nesse falar livre. Esse é o momento em que o inconsciente se estrutura como linguagem, ou ele está falando isso como um geral, que o inconsciente como uma instância psíquica, ele está sempre estruturado como linguagem? O inconsciente está sempre estruturado como linguagem. Tá? Isso, ou seja, não é alguma coisa que diz respeito só à clínica psicanalítica, né? Ele tá pensando isso no sentido mais geral. Ele está pensando que o estatuto do inconsciente é um estatuto linguístico, né? Ele tem a estrutura de uma linguagem, né? Isso vale isso é uma coisa geral, vamos dizer assim. O Agamben vai seguir essa linha de pensamento? Não, porque o Agamben não vai trabalhar com a categoria de inconsciente, né? Ele vai se interessar por outras coisas, né? Mas o que a gente vai tentar ver aqui é que há uma proximidade no modo como o Agamben entende o que é a linguagem, o que é uma experiência da linguagem, o modo como o Lacan entende o que é uma experiência da linguagem, né? Mas o Agamben não vai trabalhar com a categoria de inconsciente. Obrigado, professor. Nada. Gente, eu vou concluir. E a gente só vai se encontrar